boa noite. Sexta-feira, está encerrando a semana. Atualidades Pampa, como sempre, fazendo companhia a partir de agora até altas horas da noite, com as notícias que marcaram o dia e vão marcar o próximo final de semana e até mesmo os próximos dias. Participe do nosso programa da maneira que você já sabe, através do WhatsApp 999-777-001. Mandando a sua sugestão, mandando a sua pergunta, o seu questionamento, ou através do nosso e-mail, atualidades@pampa.com.br. Nesta sexta-feira recheada de notícias, sem dúvida alguma das mais variadas, entre elas a condenação pela Justiça de Cachoeirinha dos 2 réus acusados de matarem a rainha da bateria de uma escola de samba, Paola Serpa Severo, de 33 anos, durante um assalto em fevereiro do ano passado. Fake news e crime eleitoral. A Polícia Federal indiciou uma educadora, uma eleitora, que é uma educadora aqui em Porto Alegre, por compartilhar fake news. Obviamente, ela não teve seu nome divulgado, ela já prestou o depoimento nesta sexta-feira mesmo e vai responder por 2 crimes que estão previstos no Código Eleitoral. Alguns dos assuntos que nós vamos tratar a partir de agora, na Atualidades Pampa, que está chegando aí na sua casa, não é verdade, Roberta? É verdade. Magda, eu estou muito feliz porque eu acabo de receber um presente muito especial do Marne. Ele adora livros, sabe do quanto para mim é especial a Torá, e ele me deu de presente esse livro, que é muito raro, né? Eu acabei de receber, tô bem emocionada, porque eu não fiz aniversário nem nada. Então eu quero te dizer o seguinte, não venho mais nesse programa. Vamos embora. O Marne tá há 3 anos e meio. Quando é que ele deu um presente para um de nós? Mas nem balinha de menta. Só pra Carla Krieger, que ele deu o retrato de Dorian Gray. Quantas vezes ela leu, nunca sabe? Leu. Pois é, bem nunca leu. Não, e esse A senhora vai ler? Muito óbvio. Não, a menor dúvida. E o mais especial é que livro, o Mário estava dizendo, Roberta, o livro tu vais levar para gerações. Eu disse, não, a gente vai levar para o resto da nossa alma, porque quando a gente lê, a gente aprende e a nossa alma é que fica com o livro. Então, tem o livro físico, né, e tem o livro da alma. Então, já que vocês começaram o programa com a Torá, eu quero dizer a vocês que hoje... Torar o Marne. Parou, olha... Mas o ciúme, mas homem tendo ciúme de homem não dá. Gustavo, menos. Bem menos com essa tua camisinha aí, eu tô queridinho. Verde-limão. Seguinte, para falar sobre a Torá, hoje lá no Bordeaux, onde eu fui fazer meu cabelo, com o Tony, fui fazer a minha maquiagem com o Rodrigo Paim. Muito chique. Obrigada. E um beijo para toda a equipe do Bordeaux, todos uns queridos. Exatamente. São elegantes. E aí, lá eu encontrei, quando eu entrei na sala do Rodrigo, a dona Solita. Ela me pediu para não dar o sobrenome dela, porque ela é uma pessoa muito conhecida, a pessoa não desligou o telefone, aquela coisa, sabe como é? A casa de ferreiro, o espeto é de pau. Muito bem. E ela, é o meu. E ela assiste sempre o nosso programa, mas ela gosta da meia-noite. O da meia-noite, eu expliquei para ela que era o normal. Ela tem paixão por todos vocês aqui, em especial ao Marne Barcelos, que ela acha de uma inteligência incrível, enfim. Mas ela tinha me perguntado se tu era judia, e eu expliquei pra ela e tal. E ela, então, ela nos assiste sempre e ficou o tempo inteiro que eu fiquei me maquiando, ela ficou lá conversando e tal, uma série de coisas. Então, um beijo à dona Solita, aqui de toda a equipe. Obrigada pela sua companhia todas as noites. Ela gosta do programa da meia-noite, eu digo, a senhora é inteligente. A senhora vê uma vez só tudo. Com o Rabicho. Porque eu perguntei, a senhora não conhece o nosso Rabicho? Ela disse, o que é o Rabicho? É o programa da meia-noite, que é só o que a dona Solita assiste. Dona Magda, muitas pessoas falam do ódio, né? Esse ódio político que nós temos agora. O ódio apareceu agora. Tá aqui, ó. Tá aqui, na Torá. Caim matou Abel. Já Caim matou Abel por inveja. E a pior coisa do mundo, o que mais motiva o ódio é a inveja, né? A inveja política, a inveja profissional, a inveja afetiva das pessoas. Então, o ódio não começou agora. O ódio sempre existiu e sempre existirá porque ele é inerente ao ser humano. Felizes daqueles que colocam o ódio de lado e que abrem os seus corações e promovem a paz.
Muito especial mesmo. Marisa Reis, eu abro aqui o negócio e levo uma porrada. Não dá, dona Marisa Reis. Não dá, dona Marisa Reis. Olha aqui, ó. Dona Marisa Reis, vou lhe explicar o seguinte. Magda Beatriz, tenho uma grande admiração por você como âncora da Atualidades, mas hoje fiquei decepcionada. Foi ontem. Você ficou podando o Gustavo Vitorino sobre a matéria da Folha em relação ao candidato Bolsonaro. Acho que você está pretendendo emprego na Globo Lixo. Por favor, deixe o Vitorino falar. Ele é o melhor da bancada. Dona Marisa, a senhora já leu a lei eleitoral? A senhora sabe o que nós podemos falar e o que não podemos falar? A senhora sabia que se nós falarmos 1 minuto num candidato, nós temos que falar 1 minuto no outro? Se nós falarmos 5 minutos no candidato, nós temos que falar 5 minutos no outro? Que a gente já teve 25 denúncias de coisas que a gente disse aqui? A senhora não sabe disso, né? Então, aprenda a lei eleitoral antes de ser grosseira e de julgar uma pessoa que está tentando fazer o seu trabalho. Também gosto do Vitorino, acho ele o melhor, mas acho que a senhora pegou um pouco pesado comigo. Eu sou muito querida. Não vale a pena brigar comigo. Eu discordo, melhor é o Ruschel. Ah, é o Ruschel, é o Ruschel. Eu sei o quão sincero foi essa manifestação, Marli. Do fundo do coração. Marli, vai catar com... Parou. Ninguém disse boa noite pro telespectador. Boa noite. Já estão se maldizendo, já estão se desaforando. Que coisa mais desagradável. É a inveja. Caim matou Abel. Caim matou Abel e o Gustavo vai matar quem? Não sei. Falando em matar, Fala, Gustavo. tem um negocinho muito legal que hoje... Vai ensinar alguém a matar? Apertou. O do Donald Bush lá, o George Bush, não, fala o direito. Donald Trump. Eu esqueço o nome do cara. Tá, então tá o presidente dos Estados Unidos. É, isso, o franjinha lá. Primo do outro aqui. Bom, o que tá aqui? Não, peraí, dona Magda. Peraí, dona O Magda. programa não é mais sério. Aí a gente quer Porque brigar. comparar a minha franja coisa é com brincar, tudo outra que eu invisto na minha franja, com a do Trump. Aliás, o senhor veio maquiado hoje. É uma injustiça. Parou, Mário Barcelos? Não, estou Vamos lá, elogiando Gustavo, ele. Vitorino, continua falando sobre o Donald Trump presidente. hoje tentou falar sobre o assunto envolvendo a Arábia Saudita e se enrolou todo. Acabou metendo os pés pelas mãos. Aquele comentário que eu fiz ontem, embora tenha sido descontraído, as pessoas têm que aprender a entender que muitas vezes a minha descontração carrega de forma subliminar algumas verdades que eu não me omito em dizer. Não fico em cima do muro. Todo mundo que acompanha esse programa sabe. Sempre foi assim, já arrumei encrenca para tudo que é lado e vou continuar arrumando, porque eu sou sincero, sou franco e aberto. Eu disse ontem, cada um tem o seu ditador de estimação, cada um tem o seu regime totalitário de estimação. A Arábia Saudita tem um regime brutal e o Donald Trump hoje foi questionado. Ele disse, vamos avaliar, vamos ver o que aconteceu, vamos pensar em medidas de represália. Nada. Blá, 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 blá. O Chicão ontem concordou comigo, não tem represália nenhuma. Os árabes têm top a Europa de dinheiro, tem empresas americanas que os árabes compraram, os árabes compram os caças da série F americanos, pagam um caminhão de dinheiro. Então, vamos parar com essa bobagem. O regime da Arábia Saudita é brutal, vai continuar sendo brutal, e os americanos vão fazer olhar de paisagem para esse regime. Enquanto isso, ele vai implicar com o Minion lá da Coreia do Norte, vai implicar com Maduro. a Republiqueta Latina aí, com algum ditadorzinho de plantão, uma bobagem dessa. Mas, repito, o mundo é cruel. E o que está acontecendo agora, o que aconteceu agora, mostra que, no fundo do fundo, todo mundo tem os seus ditadores de estimação. Dona Magda, só para não perder, porque o doutor Gustavo Vitorino entrou no tema e nós vemos noticiando dia a dia a evolução daquele brutal assassinato que agora já deixou de ser uma dúvida, né? As notícias que sucederam das últimas que nós trouxemos é que já tem imagens agora que quem perpetrou... O que o doutor Vitorino trouxe do jornalista que entrou no consulado, que entrou na embaixada e sofreu aquele brutal. Agora já identificaram que, com imagens simultâneas, tão logo ele adentrou lá, chegaram 26 seguranças diretamente de um avião lá da Arábia Saudita, comandados pelo chefe da segurança do próprio Sheikh. Príncipe da Arábia Saudita. O homem de segurança, o número 1 da segurança de lá chegou, que foi quem fez todo o interrogatório, quem fez as brutalidades e comandou as brutalidades. Então, agora já há imagens da entrada de todo esse pessoal lá dentro e já tem... Não tem mais dúvida. Não há mais dúvida. A matéria deixou de ser controversa. E eu vou dar uma de Chicão agora. Agora eu quero ver os americanos ficar xingando os regimes totalitários. E Gustavo, Porque, né, Chicão? tem um aspecto... Quero ver agora. Tem um
um aspecto que ninguém ainda tratou muito do tema, porque é tão bárbaro, é um crime que aconteceu dentro de uma embaixada, não é em qualquer local. Não, esse é o problema. Então isso não pode ficar. E é um jornalista que realmente foi brutalmente esquartejado. Ele foi esquartejado. Mas tem um aspecto, ele era casado e ele estava se separando e ia casar novamente pela segunda vez com uma turca. E ele entrou na embaixada para justamente resolver a papelada do casamento com essa turca. Então, imagina a dor dessa mulher ao saber, né, que ele entrou na embaixada justamente para resolver algo específico da vida deles, pessoal. E aí ele se expôs a uma situação, porque, na verdade, ele estava já há muito tempo desconfiado. Tanto que ele vivia nos Estados Unidos, ele procurava ficar em ambientes que não eram tão agressivos, tão sujeitos a esse tipo de coisa. Então, ele realmente se expôs a uma situação e essa mulher deve estar muito mal. É uma pena, porque tem mais... Ela ficou do lado de fora esperando por ele. Ficou do lado de fora. Ela ficou do lado de fora esperando por ele, enquanto ele entrou na embaixada e nunca mais conseguiu falar com ele. Ela ficou do lado de fora. O pior terrorista que tem é aquele que tem as boas cheias de dinheiro. Né? E dizem, inclusive, agora, é que o horário não permite, mas assim, a forma brutal com que ele foi... Mas a televisão já mostrou todos os passos, enfim, já fizeram... É muito agressivo, é uma coisa realmente... Mais ou menos como assim a moça, mulher do homem da IOC fez com ele. Mais ou menos isso, mesma coisa. Mesma coisa. Dona Magda, a senhora quer trocar de assunto ou a senhora quer propor um assunto? Podemos, vamos lá. A matéria é indulto de Natal. Muito bem. Indulto de Natal, eu preciso fazer uma reminiscência, lembrar a confusão que foi o indulto do ano passado. Lembram? Sim. Que o presidente Temer apresentou uma proposta que a Procuradoria-Geral da República teve que intervir e acabou o Supremo se manifestando e tirando vários pontos, porque se interpretava ali que iria soltar metade da Lava Jato naquele indulto de Natal apresentado pelo presidente Temer. Então a matéria ficou sob luzes, né? Agora não tem mais como fazer um decretozinho quietinho ali, porque ficou todo mundo controlando. Então o Conselho Nacional de Política Criminal apresentou agora ao ministro da Justiça, e este agora vai para a sanção do presidente, que poderá vetar, né? Mas este indulto, ele já cortou todos aqueles pontos que o STF se manifestou da outra vez. Então tem uma lista aqui de crimes que não entram. Crimes financeiros, terrorismo, licitação, tortura, lavagem de dinheiro, furto com explosivos, a organização criminosa e terrorismo. Então, aqueles crimes brutais, mas também listado aqueles crimes que são os que praticaram na Lava Jato, né? Que é desvio de dinheiro, sumiço de dinheiro e aquelas coisas todas que a gente tem descrito aqui. Então, esses pontos estão fora. O trâmite agora é que a matéria vá ao presidente Temer, né? Para ele, como eu posso dizer, ele pode suprimir direitos, ele não pode acrescentar direitos ali. Então, se imagina que agora este indulto deverá passar em condições normais. Dona Magda, eu queria fazer só um rewind, que nem diz no jornalismo. Vamos uma fita sobre o assassinato do jornalista saudita. Eu acho que o jornalista saudita ele foi por suicídio. Porque se ele leu todos os livros de Salman Rushdie, aquele iraniano que recebeu uma fatwa do Ayatollah Khomeini, ele sabia que a vida dele não valia mais nada. Ele não devia jamais entrar num lugar saudita, ele devia estar morando no México, em Sinaloa, ou na Bolívia, em qualquer lugar, devia ter pegado uma naturalização mexicana ou salvadoranha. Quando o Salman Rushdie recebeu uma fatwa do Ayatollah Khomeini, ele teve que se esconder durante 25 anos, completou agora em fevereiro, em Londres, sob a proteção do governo britânico, todas essas coisas. A fatwa é uma declaração de morte que um supremo clérigo religioso pode enviar em qualquer cidadão do seu país. E esse saudita, eu acho que recebeu uma fatwa do rei. Então já estava condenado, ele deveria ter fugido. Então ele foi para uma crônica de uma morte anunciada. Eu acho que ele se entregou. E eu acho, dona Magda, com todo respeito ao pessoal que fala de Trump, tudo bem,
Qual a retaliação que Trump vai fazer? Isso é uma coisa de fórum íntimo da Arábia Saudita, eu acho. Isso é uma coisa com o assassinato de um político brasileiro, que quase aconteceu com o Bolsonaro. Sim. É uma coisa nossa, né? Do Canadá, da Nova Zelândia, da Austrália. A Arábia Saudita vai resolver. Ela vai resolver? Não vai resolver. Então, a azar dele nasceu lá, ou sorte dele que nasceu lá. Também. De repente, às vezes é sorte, né? Sabe lá, o Chicão, o Chicão Tofani falou com precisão do Fatwa, que era essa ordem determinada para a morte da pessoa que se tornava inimiga do grão-vizir, que poderia ser ele também, ou do próprio sultão. E o mais interessante de tudo, que essas ordens eram executadas pelo surdo mudo. Tinha um surdo mudo, porque ele não poderia contar o que havia feito, através de um baraço de seda. Então o cidadão ficava parado, colocava o baraço de seda e enforcava o camarada. Era isso que acontecia naquela época e foi o que aconteceu com esse jornalista. Mas ele não estava em território saudita, ele estava em território turco. Ele entrou... Mas a embaixada é cruzada. Sim, eu sei, é território. Do dono da embaixada. O mais impressionante é que a senhora, essa que ia casar com ele, ficou olhando o celular, esperando. Eu vou lá buscar, meu amor. Não deveria ter entrado lá. Não devia ter entrado. Vou buscar lá a nossa certidão de divórcio e tal, e aí... Nessa altura ele deve estar lá, né? O homem morreu de amor. Luciane. Falando com Allah. Seguindo o assunto de indultos, um exemplo da forma com que os prisioneiros têm brincado com a justiça nos regimes semiabertos e regimes abertos é o caso do goleiro Bruno, que foi evidenciado um vídeo dele num bar, bebendo, acompanhado de 2 moças. E também falando das facilidades que ele tinha no trabalho externo, porque ele estava em regime aberto, regime semiaberto, podia trabalhar durante o dia e retornar para o alojamento à noite. Então, a facilidade que ele tinha de acesso a celular, acesso a bebida de álcool. Então, assim, o brinquedo foi tão excessivo que a justiça flagrou isso e determinou que ele retornasse para o regime fechado ou impedindo de trabalhar. Então, assim, esses tantos casos que a justiça libera para regime aberto, sem poder controlar, olha que risco que a gente está exposto. Isso aí é outra jabuticaba brasileira. Acabar com essa bobagem. Isso aí tem preso tá preso. Pegou 10 anos, vai cumprir os 10 anos, pronto. Vai cumprir um 6º pena, um 3º pena, tem progressão, bom comportamento. Para com isso. É o país do coitadinho do Brasil, o cara que toma 3 tiros. É a família que perde o pai. É a família que perde a mãe, é a família que perde o filho, a menina que foi esquartejada. Esses são coitadinhos, não é vagabundo que faz isso. Aí eu fico irritado porque eu vejo aquela política do... pois vamos agora desencarcerar, vamos olhar o que está acontecendo. O Brasil é o país que mais encarcera no mundo. Sim, não tem que encarcerar tanto, tem que matar mais. Paredão, bonitinho, uma balazinha, manda conta pra família. O cara já matou 5 ou 6. Você acha que ele vai pintar cerca? Vai empilhar tijolo? Erro judiciário. Não tem erro judiciário depois de matar 5 ou 6, amigo. Não tem. Se errar naquele julgamento, acertou pelos outros que deixou esse diabo na rua. Falando em diabo na rua, falando em matar, a Justiça de Cachoeirinha, na região metropolitana aqui de Porto Alegre, condenou os 2 réus acusados de matar Paola Serpa Severo, de 33 anos, durante um assalto, em fevereiro do ano passado. São eles Davi Valmor de Oliveira Maranho, que foi sentenciado a 28 anos e 5 meses em regime de reclusão, e Douglas Rodrigues da Rosa, que foi condenado a 26 anos e 3 meses de reclusão. Além deles, também aconteceu a participação de um adolescente. Para lembrar, ela era rainha de bateria de uma escola de samba, ela estava dentro do seu carro, tinha levado a filha, o filho, ou para uma aula de alguma coisa, enfim, ela deu bobeira e foi assaltada e morta, assim, a queima-roupa. Realmente foi uma morte... Quantos anos pegaram as coisinhas, hein? Um 26 e 3 meses e o outro 28 e 5 meses. Então, vamos fazer a conta rapidinho? 1/6 da pena. Daqui 5 anos tá tudo solto. Dona Magda, por isso que eu não queria fugir da notícia Na verdade, estão todos interligados, né? Eu tenho as datas. O goleiro Bruno foi preso em 2010. Em 2017, ele já estava solto em liberdade, fazendo essa prisão aí. A brutalidade do crime que ele cometeu, né, também foi um esquartejamento.
e ele recebeu benefícios de redução de pena porque ele restou por confessar o crime que fez. Né? Então ele teve benefício de desconto. Veja, ele pegou apenas, e vou dizer apenas porque julgo apenas, quem faz uma atrocidade deste tamanho, ele pegou apenas 20 anos. 20 anos é nada para o tipo de coisa que esse rapaz já está solto, fez. né? Isso e outra coisa, aonde está o corpo da mulher? Sim, mas é. Nunca acharam. Nem eles localizaram, eles foram pesquisar, indicado pelos próprios parceiros. Cachorros, né? Eles nem sabem onde é que fizeram. Mas o que eu digo que nós temos que insistir um pouquinho é a sensação de impunidade que estava ele no exercício dessa liberdade. Né? Porque numa cidade pequena, porque Varginha exatamente, porque eu imagino que em uma cidade do tamanho de São Paulo, Porto Alegre, tu possa imaginar que tu ainda tem algum anonimato, mas numa cidade como Varginha, ele famoso como é um desafio, é um deboche. Ele vai para um bar, fica num bar ali com cerveja na mesa, com o celular na mesa. A defesa diz que o celular não era dele, que o celular era do local lá. Nunca não. Mas vai dizer que o celular era dele. Mas eu digo assim, então não é só a própria Constituição, é o deboche de que nada vai acontecer. Com o judiciário, E ficou uma criança, ficou uma avó, ficou uma família, sabe? Dona Magda, pois não, senhor Mário o Barcelos. que me causou muita espécie foi justamente... Não quis dizer isso para o senhor não pegar no meu pé, mas não adiantou, o senhor já pegou antecipadamente. Que, claro, evidentemente, o assassinato da moça, o desmembramento, é que mataram os cachorros para verificar se eles tinham vestígios ainda de carne humana dentro do seu... Mataram os bichos! Os bichos para saber. Os coitados dos animais, que não tinham nada a ver com essa história desse canalha, que com aquela cara de pau tinha dito anteriormente, enquanto goleiro, campeão do Brasil pelo Flamengo, disse, de vez em quando o homem tem que bater numa mulher. Ele não disse isso, ele disse, eu me lembro que ele disse isso. Ele disse isso. E depois, com aquele tal de macarrão que coloca nas costas, o grande amigo, o grande amor da minha vida, sei lá, é o camarada que também já está solto. Ele confessa que deu autorização para que matasse a mulher que estava extorquindo dele. O maior deboche disso tudo, que para ele trouxe a alegria e a felicidade. Ele casou novamente na cadeia e disse que queria fazer uma lua de mel, uma das declarações que ele deu, que ele não pôde fazer, que ele queria viajar. Isso aí é um escárnio total. Se esse cidadão morasse na China, já estava morto. Eu tinha vontade de falar um minuto só com uma mulher que fica com um homem que declaradamente esquartejou. Por quê? Tem fascínio. Aí vamos falar da psiquiatria. O Charles Manson, o cara é o poderoso. O Charles e a síndrome de Estocolmo, que é sequestrado e se apaixona pelo sequestrador. Mas vamos mudar de assunto? Eu tenho um assunto bom, porque estou sempre falando... Vamos mudar de assunto, ela já mudou, tá bom. Nós tínhamos concordado. Muito obrigada. Estou sempre falando de desemprego, enfim, apesar do número crescente de desemprego, o Ministério do Trabalho apresentou um índice bem legal. Aumentou o número de trabalhadores deficientes no nosso país. Cresceu 5,5%, ou seja, hoje no nosso Brasil... Existem 441 pessoas deficientes físicas trabalhando de carteira assinada, desenvolvendo suas atividades. E o curioso é que o deficiente visual é o que apresentou o maior crescimento, ele saltou 16%. Então está aí uma iniciativa muito bacana, graças a uma fiscalização do cumprimento de uma lei, que tem ali cotas, enfim, e uma aplicação de políticas onde o trabalhador deficiente é bem acolhido nos seus espaços de trabalho. Tem muito a ser feito? Tem muito a ser feito. Mas está aí um dado que a gente tem que comemorar dentro dessa situação toda, né? Sem dúvida, mas tem um fato que eu acho bem importante. Tem ainda muito espaço, muita oportunidade de trabalho para essas pessoas, porque as empresas, o que batem cabeça para poder cumprir as cotas é inacreditável. Acaba que eles fazem vários programas para poder tentar fazer as contratações e não conseguem e levam multa em cima de multa. Às vezes até dá pena da empresa, porque a gente vê o esforço que elas fazem. Então, assim, ainda tem... É que, na verdade, a gente tem que, se a gente for aumentar o espectro da discussão, ainda engatinhamos em relação ao deslocamento, por exemplo, dos paraplégicos.
colégio. Engatinhamos. A gente vê carros estacionados onde por eles passariam, onde eles atravessariam a rua. Vemos vários lugares, isso tem me chamado a atenção. Eu digo, pô, se eu fosse de cadeirante, eu não conseguiria entrar, porque eu votei para deputado estadual, votei num cadeirante então eu acompanho muito de perto, ele faz esse trabalho, o Osório, um abraço, não conseguiu se eleger, mas como ele disse, vai continuar na luta e vai continuar com o meu voto, né? Eu acompanho de perto essas agruras de os municípios não se preocuparem em darem condições para que eles possam acessar essas vagas de trabalho. Eu tenho uma amiga que tem uma filha muito querida, a Isadora, que ela é cadeirante, ela é uma menina que tem seus 18 anos, ela muitas vezes quer sair à noite com amiguinhos, enfim, né? E não tem táxi à disposição que receba a cadeira. Então tá aí uma situação. Tem, mas talvez sejam poucos. Ela disse que tem, mas são poucos. Mas são muito poucos. E ela trouxe até essa informação. Porque isso é assim, ó, o motorista, ele tem que fazer, é um carro diferente, ele tem que fazer uma adaptação nesse carro para poder. Existe, mas o número efetivamente é bem pequeno. Bem pequeno, certamente, pelo que é necessário. Alice. O final de semana vai estar bem movimentado, com novidades da Fundação Iberê Camargo. Vai ser inaugurada a exposição Subversão da Forma, que apresenta cerca de 20 obras que tratam das relações travadas entre a humanidade e o mundo, com visita mediada. A programação oferece também um seminário sobre arquitetura e arte, com o escritor e curador português João Laia. E diversas outras atividades artísticas voltadas para o público infantil e também infanto-juvenil, e sessões de cinema mudo com música ao vivo. Isso é tão bacana. Eles projetam o filme mudo e executam uma música ao vivo. Ao vivo, no lugar ali onde estão assistindo. É muito legal. Eu vou pegar a carona, terminasse essa tua? Não, eu só queria também lembrar que a Fundação tem entrada franca e ela pode ser visitada sábado e domingo, das 2 da tarde até às 7 horas da noite. E algumas oficinas precisam de inscrição prévia. Então, quem quiser conferir a programação completa, pode acessar o site iberecamargo.org.br. Antes de você ir ao Iberê Camargo, eu estou fazendo uma concorrência para ti aqui, ó. Neste sábado pela manhã, a partir das 10 horas até as 15 horas, a Galeria Edelweiss está fazendo a abertura, ou está apresentando para nós a oxidação incontrolada. Oxidação Incontrolada é a primeira exposição individual do artista plástico Sérgio Barcelos e está sob a curadoria de Rita Raimondi. É um vernissage com coquetel de abertura, enfim, a exposição é composta por 19 telas pintadas sobre lona em tinta acrílica e técnica de oxidação que abrange a utilização de metais em pó, como ferro, cobre, bronze ou pastas metálicas produzidas pelo artista. Ele é designer gráfico, ele é sign maker, ele é bacharel em design na PUC. E a Galeria Edelweiss é o lugar onde eu, quando tenho que colocar uma moldura em algum quadro, alguma foto, enfim, eu sempre procuro, porque ali você encontra... Primeiro que ela tem tradição, ela tem uma loja lá na Rua dos Andradas, né, na subida da Rua dos Andradas, e uma loja no casarão da Bordini. Então, e lá a Alexandra, mas a própria dona, enfim, a Alexandra é uma das donas, é a nora, elas têm muito bom gosto e elas têm essa vivência toda. Então, assim, ó, confere, amanhã é a abertura, mas depois... de segunda a sexta, sempre durante todo o dia, das 10 da manhã às 6 da tarde, e aos sábados, das 10 da manhã à 1 da tarde. Chama Oxidação Incontrolada e o nome da galeria é Edelweiss. Aliás, lá estarei. Lá estarei, porque eu gosto muito das coisas que ele faz. Que legal. Magda, eu gostaria de mandar 3 beijos. Mande. Temos telespectadores muito queridos e eu gostaria de deixar, então, o meu beijo para Adri Brandão, que é uma querida, está sempre trazendo informações e se manifestando. A senhora Terezinha Rutkowski. Ela é uma senhora que nos assiste todas as noites, gosta de todos vocês e manda um beijo muito especial a todos nós. E a senhora Raquel Martini e o seu marido, que também nos assistem e são muito elegantes e trouxeram, assim, elogios muito amáveis a todos nós. Muito obrigada, um beijo a todos. Muito obrigada. Então, os abraços, posso trazer os abraços que recebi e dividi-los com a bancada? Manda um beijo, manda abraço. É que eu sou muito mais comedido, né, doutora Roberta? Tá perdendo tempo. Eu estou pensando aqui, Deus criou coisas maravilhosas, né? É. Uma delas que foi criada e as pessoas quase não enxergam. É que eu saio pouco de casa. Eu fico...
Eu volto aqui. Estive eu numa reunião hoje no Novo Hotel e lá encontrei duas pessoas muito queridas, uma delas queridíssima por essa bancada, fã dessa bancada, e nós todos fã deles como somos. O Jairo Cobb. O nosso Jair Cobb, o nosso querido guri de Uruguaiana, que manifestou um apreço pessoal, Vitorina, a dona Mari, de quem é amigo há muitos anos, e da dona Luciane, Não. Ele listou vocês três como amigos pessoais que frequentam a sua residência. Ele me contou passagens super queridas lá. Fizemos uma história ali, botamos junto, eu e ele, nos divulgamos bastante. Estava junto também. Que prejuízo recebeu o Vitorino. É um abraço muito grande. Estava junto o seu Fabiano Brasil, a quem transmito um abraço também. Muito bem, vamos lá. Gustavo, Mário Barcelos, você está... Eu só queria agradecer ao meu querido amigo Antônio Carlos Cortes, advogado, radialista. Mandou outro livro pra ti? Não, ele editou um novo livro, Degraus da Vida. O Degraus da Vida, que eu vou mostrar a capa. Mas ele fala aqui do Nietzsche, primeiramente, do Nietzsche, né? Que só acreditaria num Deus... Ele fez uma dedicatória falando do Nietzsche, que só acreditaria num Deus que dançasse. Isso é famoso. E a outra frase que eu pincei aqui numa das crônicas sobre o Einstein... Seu Vitorino não vai ficar... Se um dia tiver que escolher entre o mundo e o amor, lembre-se, se escolher o mundo, ficará sem amor. Mas se escolher o amor, com ele conquistará o mundo. Que lindo! Einstein. E o Vitorino, ao invés de fazer silêncio, Vitorino, ao invés de fazer silêncio... E o meu querido Antônio Carlos Cortes vai estar autografando esse livro na Feira do Livro, dia 9, às 7h30 da noite. Estarei autografando o livro. Um abraço, eu não vou poder estar lá, mas sinta-se abraçado. Benedito Palteiro e tal. Um abraço, Cortes, meu querido irmão e amigo. Pergunta que não quer calar. Os nossos telespectadores, alguns dos nossos telespectadores estão perguntando como será a ordem de votação nesse segundo turno. Gente, não vamos complicar, né? Só tem um governador e só tem um presidente. Não inventa. Vocês só prestem atenção no número que vocês vão colocar. Só isso. Sabe, não tem ordem. Pela lógica e seguindo a votação anterior, é governador e presidente. Não, mas eu acho que a provocação era outra. Eu acho que ele imaginou que teriam os nomes simultâneos. E quem seria o primeiro e quem seria o segundo? Não, será que não pode ser isso? Não, que isso, não. Não, nunca teve isso. Imagina. Não, e assim, outra coisa. Vamos fazer uma meia-culpa. A revisão que fizeram nas urnas, todas as pessoas que se sentiram prejudicadas porque não votaram direito, que a máquina apitou, é porque vocês votaram errado. As pessoas misturaram os números, tá? E aí você tem que entender uma coisa. Quando você vota faz e aperta algo que está errado, você perdeu o voto. O voto vai ser nulo, vai ser... Porque assim, por isso que tem ali igual... o caixa eletrônico tem uma função que é corrige. Então, se você leva a cola, por favor, são só 2 números para um, 2 números para o outro. Se você colocar errado, botar os números de presidente no lugar do governador, vai dar erro. E se você mandar adiante, vai anular. Porque quando a gente erra, anula. Então, é isso também, por isso agora que o TRE estava examinando, não tem nada, não tem fraude alguma. O TRE mostrou... Não tem nada. Aqueles vídeos que aparecem, você digita uma coisa e aparece outra, eles mostraram por que aquilo acontece. Se você digitar assim, aqui onde é governador, você digitar... Não entra, aí ele volta. É isso que eu estou dizendo. Aí as pessoas acham que tem fraude. Não tem fraude, é que a gente não sabe votar. Sabe? A gente não leva cola, a gente não presta atenção. Quero defender o nosso eleitor um pouquinho. Já debatemos bastante. A ordem que fizeram lá foi criminosa também. Foi para tumultuar também. Mas como é que tu queria que fosse? Aí eu queria, como sempre foi, presidente, por hierarquia. Assim. Ou de baixo para cima ou de cima para baixo. Agora, saltitante como foi, começou com deputado federal, depois estadual, depois foi para... Olha o que tu dissesse. De baixo para cima ou de cima para baixo. Então, eu vou defender. De cima para baixo estava perfeito. Qual é a ordem, dona Mari? De baixo para cima estava perfeito.
A única coisa que mudou dos... Qual é a evolução? Qual foi o primeiro? Tu disseste. Sim, eu tô dizendo. Tu quer de baixo pra cima. Como a senhora quiser. Então, quem foi o primeiro? De baixo pra cima era presidente, governador, senadores, deputado estadual e deputado federal. E por que o deputado estadual é antes do federal, dona? Mas sempre foi. Mas na hierarquia... Sempre foi. Não, pode ter, sempre foi, mas na hierarquia não é, dona Mari. Nós não estamos do maior ao menor, a senhora não começou com presidente, depois governador, depois senador, não foi o que a senhora fez? E aí, por que o deputado estadual é antes do federal? Pela lógica, tá certo. Entre deputados, tá certo. O federal é mais importante? Ou não é? É. Mas claro, não faz sentido. A tua bronca é aquela que eu expliquei aqui um dia. Por causa dos números. Isso sim. Da quantidade. Os deputados federais mexeram com os interesses A e B e conseguiram mudar o seu lugar na ordem. Porque normalmente é o estadual e depois o federal. Quando é assim, entendeu? Eles mexeram, ajeitaram, para evitar erros, enganos, eles ganharam o primeiro lugar. Porque o primeiro lugar, nos anos anteriores, tu podes olhar, era deputado estadual. E esse ano foi deputado federal. É eles que fazem Como a lei. Deveria ser. Depois, Sim, exatamente. mas eles... Eu fiquei lhe ouvindo, eu sei, sem discordar. Eu fiquei lhe ouvindo Mas sem claro, discordar. mas eu já disse isso aqui. Ah, tá, então. Houve um arranjo dos que existem sempre na nossa política. Exatamente. Sim. Mas nós estamos falando da mesma coisa. Isso que tonteou o nosso querido. Não, porque foi bem... votante. Não tem como tontear, é só tu contar. Um tinha 5 números, outro tinha 4. A pessoa tem que saber votar. É por isso que não deu problema, tá certo. Tá certo. Não, todo mundo compreendeu, tanto é que não deu problema. Não, deu problema porque as pessoas não sabem botar número. Não foi por causa do deputado federal. Exatamente, nós temos que fazer uma coisa que tenha uma compreensão média do povo, não é? Eu não posso basear o povo em nós, dona Magda. Eu tenho que basear o povo não é no papo de povo. bêbado, mas é ele que está indignado com uma ordem de números. Está subestimando as pessoas, né? Eu não tô, tanto é que tem erro, dona Magda. Senão ninguém teria Tem errado. erro porque as pessoas... Ninguém teria erro. Lógico que as pessoas... Nem todas as pessoas têm o mesmo QI, nem todas as pessoas têm o mesmo discernimento. Pare um pouquinho. Ah, não. Tu escreve num papel e leva, né, amigo? Ou não? Alô? O Ruxo às vezes discute o sexo dos anjos de um jeito que eu não consigo. Eu emiti a minha opinião, né, dona Magda? Eu emiti a minha opinião. Não, mas eu não acho, não. Só não precisa concordar com ela, só tem que me assegurar o direito de dizê-la e fica dito. E o telespectador e nós estamos falando da mesma coisa, Ruxo. E eu estou te dando a explicação por que foi mudado. Está compreendido. Seguindo nessa linha das fake news, a empresa WhatsApp notificou 4 empresas, tá? Para que parem de enviar mensagens em massa e também para que não enviem mais para números de telefones obtidos na internet. E ela baniu também todas as contas dessas empresas que estavam ligadas. Então, é Quick Mobile, Jacobs, Croc Service e SMS Market. Por que é toda essa discussão que tem sido feita? O Partido dos Trabalhadores interpôs uma ação discutindo a legalidade dessas postagens dessas empresas no WhatsApp. Sim, é possível utilizar o WhatsApp para campanha, desde que o candidato encaminhe o WhatsApp para o seu mailing, para a sua lista de contatos, ou para aquela lista onde tem nome e telefone dos apoiadores voluntários da campanha. Então, essa matéria ainda vai ser discutida agora no tribunal. O Supremo Tribunal Eleitoral ia dar hoje, às 16 horas, uma entrevista coletiva tratando sobre esse assunto, mas eles optaram por deixar para domingo, às 14 horas, essa coletiva, que vão estar presentes a ministra Rosa Weber, do TSE, o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o general Sérgio Etchegói, Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, e o advogado-geral da União, Grace Mendonça, e o diretor-geral da Polícia Federal, Rogério Galoro. O time tá forte para conter as fake news. Acho muita gente, mas enfim. Então, toda a cúpula do nosso judiciário está parada praticamente para poder
Dona Magda. Só para não perder, mas no mesmo... Vai mudar de assunto, mas não é o mesmo assunto. Não, vou externar um repúdio aqui. Sim. Fala, por gentileza. Então, deixa só para continuar o mesmo assunto, claro, para nós não mudar aqui. E o Facebook, em muito boa hora, emitiu uma nota oficial também se manifestando. O WhatsApp, perdão. Também emitiu uma nota oficial sobre isso, explicando o que ele está fazendo, né? Que ele levou as denúncias a sério, que ele levou toda a sua tecnologia para avançar nisso aí, nas contas fakes, exatamente para ver o que poderão fazer, né? E tudo objetivando a solução para o usuário, para que o usuário possa voltar ou não perder a confiança no sistema. E insiste muito em que vai buscar a criminalização daqueles que infringiram a lei. Eles estão com vários valores já bloqueados decorrentes de medidas judiciais. Eu acho que já é oportuno que eles comecem a trabalhar preventivamente. Porque... eu tenho visto algumas justificativas das pessoas dizendo, pois é, mas na eleição passada não sei quem fez, na outra eleição Beltrano fez. Gente, a lei mudou. A lei recrudesceu. Eles fecharam. Então, assim, o que valia no passado não vale agora. O que foi feito no passado foi feito dentro da lei e valeu. Hoje, aquilo não pode mais ser feito porque é fora da lei. É simples assim. Não tem que... uma discussão como essa não se pode ideologizar, né? Claro que tem muita coisa fabricada aí, tem muita coisa que está sendo montadinha. É só olhar para ver quem é que está escrevendo o que sobre quem, você fica sabendo rapidinho. Ultimamente está assim, quando sai uma notícia de onde vem a notícia? Claro. Não sei quem escreveu, Beltrano. Aí eu vou ver quem é o Beltrano. Bom, dá para confiar. Não, e tem umas coisas que são rasas de ridículas, né? São então, tão assim, absurdas que tu mata na hora. Mas esse argumento que estão utilizando de que fizeram no passado e agora estão reclamando, não sei o quê, no passado podia, agora não pode. Ponto, tentei falar. Dona Magda, eu quero externar o meu repúdio às operadoras de telefonia celular do Brasil. Porque não é possível... Posso aderir a esse movimento. Não é possível aguentar a chatice que é ligar em um computador, aquela porcaria fica ligando em diversos pontos do Brasil. Diversos pontos do Brasil. É 10 da noite, é 7 da manhã, é 8 da manhã. Eu tenho que desligar, passou o dia inteiro praticamente com os telefones desligados, porque não é possível. Toca, eu vou atender. 019. Eu sei que é Piracicaba, porque tenho um amigo de Piracicaba. 021, Rio de Janeiro, eu atendo, porque eu tenho amigos no Rio de Janeiro, morei em Buenos Aires com o Vitor no Rio de Janeiro. E assim vai, Porto Alegre, Santa Casa, 048, 047, é impressionante. Não, eles ligam o dia inteiro. E é uma voz de computador, e eu xingo. Não, eu também. Aí, tô xingando agora. Aí eu tô assim, olá, aqui é da Viva, tá. Aí hoje a mulher me pegou no telefone, celular. Eu atendi, ela disse, bom dia, não sei o que, eu sou aqui da... Minha filha, eu não quero nada de vocês, não me leva mal, eu sei que tu tá fazendo teu trabalho, mas assim, não vamos perder, não perde teu tempo, eu tenho um contrato com uma outra operadora, recém fiz. A senhora não tem nem interesse em saber do que a tal empresa está querendo ajudar para a senhora? Não tem. Tá bem, então, muito obrigado, pronto. Mas eles continuam ligando para minha casa. Agora é um computador agora. É um computador, você não fala mais, é uma máquina que estava... Vamos confirmar os 3 primeiros números do seu CPF, né? Quando já desligo aqui, eu não quero mais saber. Não, mas eles trocam, eles vão trocando. Olha aqui, Os campeões em denúncias das pessoas nos órgãos de defesa do consumidor, e mesmo assim nada acontece. Olha aqui, vamos começar aqui a Dona Tereza Bernadette? Não é a Tereza Bernadette, é a Cléo Fagundes, que é aquela que fez a tua blusa, eu acho, Gustavo Vitorino. Gostaria de pedir para a produção do Atualidades Pampa para intervir na TV local de Santa Maria, para não cortarem mais o programa Atualidades. Perdemos todos os dias o início do programa, porque colocam comerciais. Agradeço se eu puder assistir o programa na íntegra. Obrigada, Cléo Fagundes, de Santa Maria. Tem que ver, às vezes eu encaixo. Às vezes eu encaixo. Eu já tinha dito para ela isso, mas ela fica indignada. Fala essa menina. Eu quero falar de uma iniciativa bem especial de inclusão que vai acontecer nesse sábado, que é a Corrida Maluca de Cadeirantes. E como é que vai funcionar? As crianças participantes vão estar vestidas como super-heróis ou personagens de desenhos animados, por exemplo. E a ideia é usar a cadeira de uma forma divertida e lúdica
mostrando que não há limites para quem usa cadeira de rodas. E a atividade é aberta ao público, então quem quiser ir lá formar torcida para os pequenos corredores, né? Amor, é um incentivo mesmo para a gurizada. O evento vai ocorrer ali na Avenida Edivaldo Pereira Paiva, que fica junto ao Parque Marinha do Brasil, aqui em Porto Alegre, a partir das 3 horas da tarde. Magda, pergunta para o Vitorino e para a Alice, pede mais informações sobre a festa de terça-feira em Gramado, pois não achei na internet ingressos, horários, etc. Nelson Paixão. Não tem nenhuma festa em Gramado, você vai lá. Foi por isso que ele não achou. É, por isso que ele não achou. A Festa Nacional da Música começa nesse domingo, é domingo, segunda e terça-feira, em Bento Gonçalves, no complexo do Downlander Hotel. E todos os eventos vão acontecer na mesma quadra, ou seja, no Teatro Municipal, ao lado, e atrás na Rua Coberta. Então, quem for à Festa Nacional da Música vai ter eventos praticamente todos os dias. O hotel é fechado, reservado aos artistas e convidados. Não dá para abrir o hotel com 400 artistas lá dentro. Mas todos os eventos no Teatro Municipal e na Rua Coberta são abertos e de livre acesso à população. Vai ter shows o tempo todo. Olha, domingo tem um grande encontro gospel lá. Na segunda-feira vai ter shows à tarde, vai ter show de bossa nova, vai ter de tudo um pouco. Isso com acesso ao público, né? Com acesso ao público. Na terça-feira vai ter, pela manhã, palestras. A Harman vai estar mostrando seus equipamentos, a Cássio está mostrando seus sintetizadores, a Sonotec está trazendo os violões da Camille, as guitarras da Charvel, as baterias da Gretchen. Tudo isso vai ter shows de demonstração, enfim. Terça-feira à tarde vai ter show dos Fevers no Teatro Municipal. E o Gustavo Vitorino vai tocar. Especial do Gustavo. Eu vou tocar com o Cis, vou tocar. Tu não vai levar teu amiguinho pra tocar junto, cantar? Não fui convidado, dona Magda. Eu vi. Não fui convidado, dona Magda. Não fui convidado. E eu, em não tendo sido convidado, eu só quero saber se o seu Marne foi convidado. Não. Isso sim. Tu vai antes pra roubar as cordas da guitarra do Vitorino. Eu preciso saber se o seu Marne foi convidado. Não, não. Esse é o E resto. na terça-feira, como o Pois telespectador perguntou, lá em Bento Gonçalves, na Rua Coberta, vão ter diversos shows e a entrada é franca. Detonautas, Isso, Vitor Clay, à noite, vai Fundo de todo Quintal, mundo, Turma isso. do Pagode. É uma lista bem Capital vasta. Inicial, vai ter muita gente tocando lá. O pessoal alguns do Barão vieram. Olha, que legal. Não, tem, passa por lá, do tudo que que de possa abelha. imaginar. Mas deixa que a festa termina lá e ele volta para Porto Alegre, ele vai querer Ele volta voltar a pros teus tocar braços, comigo. ele Ele volta volta a pros querer teus tocar braços. comigo, dona Magda. Eu vou saber recepcioná-lo sem mágoa. Não, e sem a mágoa. festa já está acontecendo, né? Ela já teve Ela já começou em atividades Porto aqui em Alegre. Porto Alegre, né? Já teve na Redenção, teve o encontro de rock and roll, teve o encontro de bandas marciais. Desfile de carnaval. Desfile de carnaval, teve a gravação de um programa de uma concorrente aí. Eu quero dizer uma outra coisa para vocês. Ativista, muito legal. Claro, como é uma festa da música, então os artistas vão, cantam, são premiados, né? Porque tem destaque pelos seus trabalhos, aproveitam. Mas é principalmente um encontro que eles dificilmente conseguem ter com seus colegas. Tem gente que só se vê uma vez por ano aqui. Só se vê uma vez por ano aqui. E somado a isso, eles discutem também o mercado da música, direitos autorais, uma série de coisas. Porque essa parte mais assim, mais de regulamentação e de reivindicações, essa parte inicia na segunda-feira, às 17 horas, quando, como de hábito, se tem um encontro entre... o ministro vai ser aberto pelo ministro da Educação. O ministro da Educação estará aqui, ele fará a sua fala, e outros tantos deputados, ministros, enfim, que ocupam sempre este momento para tratar das coisas do mercado, da garantia dos artistas, como é que funciona, onde falam também sobre o que se tem para comprar. Quer dizer, na verdade, uma festa de negócios. É uma grande convenção. É uma convenção. Obrigada pela palavra. A gente costuma brincar assim, aquele menininho, aquela menininha que está ali no cantinho, com um violãozinho na mão, diz que, cuidado, no ano que vem ele pode voltar com o jatinho dele. Isso aconteceu com a Anitta, aconteceu com a Paula Fernandes, com o Gustavo Lima. Eu, como sou bem mais antiga, que tu só fala de agora, porque é tão antigo quanto eu. Eu sou velho na parada, desde o tempo do Barão Vermelho. Quando nós fazíamos, nós tínhamos ligação com outra emissora de TV, que era quem, inclusive, transmitia. Era a antiga TV Difusora, né? Não, era a antiga TV Guaíba. TV Guaíba. E assim, eu lembro que a gente tinha que mandar matéria todos os dias para o Guaíba Feminina.
Você sabe quem é que eu entrevistava quando todos os artistas dormiam? Que estava sempre lá? A Joana, a Simone, que não eram nada. Eram artistas no nascedor Eram artistas que estavam lá, suas gravadoras levavam para que elas tivessem uma ascendência. E eu lembro que eu tapava os furos das minhas entrevistas com a Joana, com a Simone. Quem vai estar presente vai ser esse menino que ganhou o programa da Globo, do The Voice, o Paim, sobrinho do Wilson Paim, né? Ele é filho do Wilson Paim. Não, é sobrinho do Wilson Paim? Acho. Léo. É, o Léo Paim. Léo Paim, sobrinho do Wilson Gustavo, Paim. e tu citaste também uma que ia todos os anos como uma ilustre desconhecida, até que foi no programa do Roberto Carlos, a Paula Fernandes, né? E Paula virou uma Fernandes, celebridade. a Paula Fernandes ninguém sabia quem era. A Paulinha Fernandes ninguém sabia quem era. E muita gente, a Anitta também, a desconhecida, a menininha que estava lá, a baixinha tampinha, enchendo o saco. Sim. Como é um evento muito eclético, quem quiser entrar lá no site para ver o artista que mais lhe interessa, pode acessar o site festanacionaldamusica.com.br. Todos os eventos são gratuitos. Eu só gostaria que pela ordem agora, É um recado do senhor, mas é um recado do senhor que lhe interessa em sua homenagem. Muito obrigado. O executivo de futebol, o professor Mauro Rocha, que viaja pelo Brasil, ele ouvindo o nosso programa aqui, ele vê o seu queixume e ele disse: avisa o senhor Mari que no site do Procon você bloqueia ligações de publicidade no celular. Ele fez e dá certo. Então, aí no site do Procon, tu pode desbloquear esse número e resolver. Eu já fiz isso várias vezes, não funcionou. Eu não tenho dado sorte. Eu também não consigo. Eu vou lá, põe meu número lá. Hoje eu fui para o centro, infelizmente, quando eu tenho que ir ao centro, para mim é um horror, porque o centro está cada vez pior, o centro da cidade. Aí um cidadão, mas o programa de vocês está chato. Aí eu concordo. Aí ele olhou para mim e disse: por que não se fala de política? Não podemos falar de política, porque vai ficar chato. Não tem como falar de política, discussão, porque a política provoca a discussão. Eu vou discutir com quem? O São Vitorino tem um pensamento, cada um tem um pensamento diferenciado aqui, ou alguns têm um pensamento parecido. Aí ele olhou para mim e disse: o senhor tem razão. Mas eles primeiro nos dão um coice, depois nos dão um beijo. Dá um coice e um beijo, um coice e um beijo. O programa de vocês está muito chato. Camarada só fala, porque não fala de política. É mesmo, a gente deu conta que era isso. Ontem a doutora Roberta, diz o Marcos Roberto Paiva Strepp, falou sobre a utilização do celular no emprego. O senhor Chicão não vai largar o telefone e participar do programa? Abraço a todos, Marcos Strepp de Porto Alegre. Sexta-feira ele está organizando a operação. Ao mesmo tempo, o senhor Dilon Camilo diz o seguinte: como colorado, não sou muito adepto à cor azul, mas tenho que confessar que essa camisa do Chicão é daquelas que para o trânsito quando se passa. Para comprar só com consórcio, Dilon Camilo. Muito obrigado. Chicão? Não é. As camisas dele. Mais barato que Calvin Klein, que muito mais, né? Sem dúvida. São as camisas CPF, todo mundo ama. Magda, já que então estamos falando de conectividade, que o telespectador trouxe, eu trago mais uma informação sobre essa questão da conectividade. A gente acha que todo mundo está nas redes sociais. E não é bem assim. Foi feito um estudo que foi analisar, será que o mundo realmente está todo conectado, como nós temos a impressão? Esse estudo chegou à conclusão que existem sim 2 países onde 98% da população está nas redes sociais. É a Islândia e Luxemburgo. 98% da população desses 2 países é completamente conectada. Entretanto... Esses 2 países juntos não enchem Caxias do Sul. Pois é. São pequeníssimos, mas são poderosos. São poderosos. Aí Luxemburgo é poderoso. Isso é preocupante porque nós temos, na verdade, 3 bilhões de pessoas que não têm nenhum acesso à internet. E essas pessoas estão nos países mais pobres do nosso mundo. E 2 impactos muito importantes acontecem com a população quando elas estão conectadas. O primeiro é que a economia desses lugares cresce em razão da internet proporcionar negócios. Através da conexão, as pessoas se conhecem e fazem negócios. E o segundo aspecto importante que dá crescimento para a população que está conectada é a questão da educação. Muitas pessoas têm acesso, hoje em dia, a porta de entrada para a educação acontece muitas vezes pela
conexão com a internet. Isso é um novo momento, é um novo milênio que estamos e é realmente altíssimo o número de países pobres onde a população simplesmente não tem nenhum acesso. Você sabe que isso vai acabar, né? Já existe um estudo que está sendo desenvolvido pela NASA, por incrível que pareça, em parceria com os chineses, apesar do mau humor de um com o outro lá. Eles querem colocar super satélites que funcionariam como uma espécie de backbones ao redor do planeta. Você teria um sequencial de 16 dígitos alfanuméricos, no qual você pode conectar na internet em qualquer lugar do planeta. Isso teria que ter uma alteração significativa nos aparelhos e também teria que ter um acordo entre países, porque aí vai ser difícil censurar. A China, por exemplo, está metida nesse negócio, mas a China censura a internet. Como é que ela vai censurar uma internet por satélite? Em que o sujeito tira o celular do bolso, ele não está conectado na antena da esquina, ele está conectado no satélite. Como é que ela vai censurar? Então, assim, a realidade que se vive hoje, uma realidade bem diferente em relação às coisas que estão ali do lado de fora da porta. O futuro, ele traz coisas que a gente fala, as pessoas ficam, pô, mas isso é um absurdo. Pensa bem, há 15 anos atrás, eu diria que você ia tirar um aparelhinho do bolso do tamanho do maço de cigarro, falar com o seu amigo no Japão, você gastar um centavo, olhando para a cara dele. Você ia achar graça do que eu ia dizer, né? Mas hoje você faz isso com qualquer celular. Esse celular aqui tem 3 vezes mais capacidade que os 4 computadores que levaram o homem à Lua na nave Apollo. Então, essa progressão absurda de coisas, a gente sabe, é preciso haver uma modernidade. Dia desse nós estávamos numa sessão de julgamento, a doutora Luciane é minha colega na 7ª turma do Tribunal de Ética da OAB, e nós estávamos discutindo, e acontece muito de advogados serem processados por retenção de autos. Pega os autos do processo, do cartório, custa devolver, enfim. E nós estávamos conversando sobre isso, e a gente chegou à seguinte conclusão: esse tipo de processo vai acabar. Sim. Um processo eletrônico, realmente. O sujeito vai ter um processo aqui dentro. Agora, Gustavo, uma outra questão, só que eu gostaria de complementar, é que esses estudos estão avaliando que ainda quando há uma conexão, nem sempre há qualidade de informação para as pessoas. Ou seja, consumidores de internet ricos têm acesso ao 4G, a uma série de facilidades que faz com que eles possam escutar, assistir palestras e acessar informações de alto nível. Enquanto consumidores mais pobres, que têm uma dificuldade maior, acaba tendo restrições. Então, o grande desafio não é só conectar as pessoas, mas oferecer qualidade de conexão, informação de qualidade. Eu ia seguir nessa linha. Uma das questões que eu acho que é um diferencial, por exemplo, do aparelho celular e da internet, é a questão social e de integração também. Aquelas pessoas que têm algum tipo de deficiência, aquelas pessoas que não são totalmente alfabetizadas, hoje elas conseguem se comunicar com seus clientes por voz, por exemplo, conseguir emprego, fazer agendamentos. Então, isso, assim, realmente é um lado fantástico da internet. Magda, não tem hoje a ação da ótica, aquela que tem os óculos maravilhosos. A Centerótica hoje não tem. Não tem, Por que tu precisa? Não, eu queria dar um aviso importante aqui. Tomem cuidado, gente. Tem gente na rua aí vendendo óculos sem lente. Cuidado, é armação. É verdade. É armação. É verdade. Só armação. Eu não sei se eu atiro agora ou depois. Essas piadas inteligentes, você não está habituada a elas. Não, meu nome é Magda, querido. Você se choca. Inteligente? Eu acho que a Magda é loira, ela pinta o cabelo, é inteligência artificial, ela pinta o cabelo de preto. Ei, qual é o problema com a loira? Ela colou da chefe aqui, porque essa menina quer dar voz aos telespectadores. Já que não dão voz para ela usou o argumento do telespectador. Sofro o mesmo problema do Marne todos os dias. Recebo em torno de 5 ligações em diversos horários. Já bloqueei diversos números, mas eles mudam. É o recado do Fernando, de Floripa. E temos outro aqui da Raquel Gonçalves. Ela diz: algumas vezes me irrito com vocês, porém não deixo de assistir, pois além da informação me divirto. Meu esposo também não abre mão de assistir o Atualidades. Parabéns a todos. Ai, queria saber com o que ela se irrita. Mas enquanto se incomoda... E temos mais um recadinho que diz: meu nome é Tatiana Rocha. Tão mal que o GPS disse: por favor, pare que eu quero descer. Meu nome é Tatiana Rocha. Assisto vocês todas as noites. Gosto de todos, mas adoro as explicações do Vitorino.
Gostaria que vocês mandassem um beijo para minha mãe, que hoje faz 81 anos. O nome dela é Ana Tereza. Dona Ana Tereza, parabéns, feliz aniversário. Beijo de todos nós. Aquele rapaz que disse que sofre do mesmo problema do Marne, ele já tá bem? Está melhor? É o problema do telefone que todo... Não, calma. Ninguém vai baixar para... Vamos voltar, vem para cá. Aí vocês podem se abaixar aí na bancada. Eles já iam pra baixo da bancada, os dois. Se abaixar, todo mundo. Vamos lá, agora vamos. Que coisa, esse programa, as pessoas se abaixam. Não, é uma coisa, desaparece. Eu não sei porque dois desceram pra pegar uma caneta só. Não, porque eu tomei um susto ali agora. Deram uma cabeçada. Sofreu o mesmo problema do Marne, eu digo, ih, mais um com esse estilo. Tu achou? Eu queria dar 2 avisos. Então, por favor, presta atenção que ela vai falar uma vez só. 2 avisos. O primeiro é que amanhã, pela manhã, teremos a 4ª etapa do Circuito Gaúcho de Natação. Oba! Lá no Grêmio Náutico União da Quintino. E a nossa campeã vai estar lá. Ai, meu Deus, representando a qualidade. Então, assim, o que é muito bacana desse esporte? Ele integra todas as idades. A gente tem desde o jovem lá, entre 18, 20, 25 anos, até aquele de 90, 95 anos. Inclusive, então, assim, a coisa mais linda do mundo é ver aqueles senhores nadando, subindo lá no dado, competindo, provas de borboleta, de golfinho. Assim, é lindo. Em breve estarei na raia. Teremos mais uma atleta de natação. Sério, Magda? Então, assim, parabéns. Mas eu vou nadar de madrugada, porque eu não sei nadar, nem cachorrinho. Então eu tenho que aprender. Vai ser de madrugada, porque eu não vou pagar esse mico. Nada! Vai aprender num tapa. Quem sabe lá... Vai ser um tapa. Arruma um bofe lá, coitado. Tu acha? Tu acha que eu vou arranjar um... Não tem tá cheio de broto lá, 83, 89. Eu é que não dou sorte. Até meu salário já tá comprometido. Tá comprometido. Doutor Ruschel, antes que o senhor reclame, choramingue, que a gente não dá chance pro senhor falar, por favor. Muito obrigado pela oportunidade. O Tribunal de Justiça deu uma... Doutor Vitor, eu não entendi o sorriso do seu... Obrigado pela oportunidade, foi maravilhoso. O Tribunal de Justiça deu uma decisão que com certeza não parará no nosso Tribunal de Justiça, porque ele mexe, Gustavo, com uma coisa muito séria. Um juiz de futebol ingressou com uma ação, ele foi um bandeirinha famoso, ele trabalhou até 2013, em 2010 ele esteve na Copa do Mundo como um dos bandeiras indicados pelo Brasil, dona Mari. Sim. E lá participou de da Copa do Mundo em várias partidas. O que ele pleiteou? Ele entrou com uma ação contra a Rede Globo de televisão e a outra empresa publicitária que é coligada, pedindo direito de imagem. Ele entrou com a ação em primeiro grau entrou na cidade de Estrela, onde ele ali arrasou 200 e poucas partidas que ele teve ao longo da carreira, partidas que foram transmitidas nacionalmente e internacionalmente, e pedia então sobre elas a indenização de 1,5 milhão. A ação em Estrela foi julgada improcedente e a 10ª Câmara, através da desembargadora relatora Catarina Rita Krieger Martins, também improveu a propositura deste bandeirinha. Qual é a tese que foi difundida pelo tribunal? De que ele, ao ter uma atividade remunerada, uma remuneração que ele acordava e recebia, ele estava implícito que aquela partida, que aquele jogo, que aquela competição seria transmitida para o mundo inteiro. Então ele já sabia que quando ele recebia, fosse 1.000, 2.000, 3.000 para ser bandeira ou juiz numa partida, ele já estava recebendo a remuneração. E a segunda, aí é que vai dar um pouquinho mais de polêmica, a desembargadora entrou no mérito dizendo o seguinte, que quando tu vê uma transmissão, tu vais ver são os atletas e não os bandeirinhas. Portanto, quem deveria receber e recebe a premiação são efetivamente os jogadores. Lógico que a matéria, pela repercussão que tem, deve ir ao STJ e teremos desdobramentos. Mas aqui, em primeira e segunda instância, juiz de futebol não tem direito de imagem. Magda, pois não. Posso fazer polêmica? Se for assim uma coisa... Não é leve, é bem pesado. E o Chicão vai esconder debaixo da mesa. Ai, que medo. Vamos lá então, rápido. Olha as combinações. Um homem inteligente e uma mulher inteligente dá um romance. Um homem inteligente e uma mulher burra dá um caso. Um homem burro e uma mulher inteligente dá um filho. Um homem burro e uma mulher burra dá casamento. Um homem genial e uma mulher genial nunca dá em nada.
Luciane, eu queria... Eles não se encontram. Ainda falando sobre natação, eu queria mandar um abraço muito especial ao meu vizinho querido Anton Birman. Todas as manhãs, Carl Anton Birman. ele tá lá nadando todas as manhãs lá em casa e a gente vê assim, as crianças todas ficam Ele vibrando. nada lá na tua casa? Nada no meu condomínio. Ai, eu Sim, vou no meu também, na tua casa, é uma honra. É um dos atletas eméritos do Grêmio Náutico União da nossa equipe, junto com a Rosane, a filha dele também. E é um exemplo fantástico, porque pai e filho viajam pelo mundo nos campeonatos mundiais, sul-americanos, os dois juntos. Olha, o esporte aproximando gerações. Não sei se vocês disseram, poderia eu estar desatento, dona Magda, não sei se estaria eu desatento, mas vocês disseram a idade dele, porque a referência... É a idade. É 90 a mais. E isso, 90 a mais, exatamente. E tá impressiona todas as competições. E o filho dele, vão ficar bravos comigo, o filho dele é presidente do Conselho Deliberativo do Grêmio. Todas as manhãs ele tá lá firme e forte nadando, a gente vê e é realmente uma referência. As crianças todas gostam muito dele, ele fala com as crianças, venham nadar, aprendam a nadar. E ele sempre diz, não forcem a criança, deixa ela brincar. Então, veja, Magda, tu vais brincando na piscina como uma criança quando tu vê que tu tá nadando. Eu lembrei muito dele. Vamos levar a dona Magda pro condomínio da doutora Roberta. Será sempre bem-vinda. Será bem-vinda. Mas, por favor, começa na piscina infantil, tá? Não. Mas eu não dou pé mesmo, não. Pois é, eu pensei nisso, foi exatamente isso que eu pensei. Todo mundo Eu já me entendeu. coloquei à disposição para ajudar. Pois é, Lu, tu vai ter que me ajudar, Lu. Vai ter que me ajudar. Aquele negócio. E não deixe o doutor Vitorino usar, ajudar, porque vai afogar a dona Magda. Se a gente virou pra namorada e disse, amor, a noite hoje vai ser quente. Ela, oba, ele disse, queimou o ar-condicionado. Ai, ele tá muito engraçadinho. Fala, querida. Eu tenho um lembrete, porque esse vai ser o último final de semana das duas maiores Oktoberfest do estado. A de Santa Cruz do Sul e a de Igrejinha, que se encerram no domingo. E conta com diversas atividades culturais e shows nacionais. E esse final de semana vai ser o único da Oktoberfest de Canoas, que vai contar com atrações de Cláudia Leite e Gustavo Lima. Mas para quem não conseguiu se organizar para ir em nenhuma Oktoberfest até agora, uma boa notícia é que vai ter mais uma cidade que vai realizar a Oktoberfest, essa tradicional festa alemã, que vai ser realizada em Pelotas, no dia 31 de outubro. Nossa, assim, ó, na finaleira, porque depois não é mais Oktoberfest. Magda, vamos falar rapidamente sobre o que aconteceu no mercado financeiro hoje? Não faço a menor ideia. O dólar fechou estabilizado em 3,71, mas ele chegou a ser comercializado durante o dia a 3,68. Continua aquele eletrocardiograma da eleição e vai continuar assim. Acho que até o final do mandato do Michel Temer. Por quê? Seja quem for o presidente que for eleito, ele vai ter um período de escolha de ministros, escolha de nomes fortes para a educação, para a saúde, para a economia, enfim. E isso vai sempre gerar expectativa no mercado. Vamos deixar bem claro, o mercado ele tem um processo de acomodação, mas ao mesmo tempo ele depende da agitação. Porque quando que o tubarão ganha? Tanto na compra quanto na venda de ação, quanto na compra e na venda de dólar, quando existe marola, ou seja, quando tem subidas e descidas. Então, o próprio mercado se encarrega de provocar marolas com acontecimentos quase simplórios. Notícias vindas da política, muitas vezes, notícia boboca que não dá em nada, mas o mercado dá uma sacudida para uns ganhar e outros se assustarem e acabar perdendo dinheiro. Então, isso faz parte. O índice Bovespa continua subindo, às vezes sobe mais, às vezes sobe menos, mas está subindo direto, recuperando em parte aquilo que perdeu no mês de setembro. E eu ouso fazer uma previsão aqui, Magda. Sim. Se continuar com essa tendência e o processo de acomodação vier com boa indicação de nomes, seja qual for o presidente eleito, a gente pode ficar com o dólar abaixo de 3,50 no final do ano. É fato. Gustavo, eu queria pegar carona no teu assunto e dizer que tem uma brincadeira, um jargão dentro do mercado que a gente diz que a bolsa sobe no boato e cai no fato. Na verdade, se vive da expectativa e é bem aí que se ganha ou se perde, mas realmente há uma precificação que foi dada por um candidato que está à frente das pesquisas e parece que isso vai ficar garantido. E realmente acho que tu tens toda a razão, assim, nesse sentido, acho que concordo contigo, vai manter, vai estabilizar e tem chance de haver, por incrível que pareça, a possibilidade de ir para o Congresso a reforma da Previdência ainda esse ano.
Muito bem. Falando em previdência, osul.com.br é o nosso jornal eletrônico. Você pode tê-lo na plataforma que você gosta mais de usar. Basta você colocar ali, baixar o aplicativo. Não custa absolutamente nada. São 24 horas de atualização e em dia sempre com a informação. E uma das informações que tem, agora que eu estou lendo, e você pode ler a hora que quiser, é a que chama a atenção do trabalhador que pretende se aposentar por tempo de contribuição. Pois saibam os senhores, e é o que diz a matéria, este trabalhador tem pouco mais de 2 meses para aproveitar as vantagens da fórmula 85 e 95 anos, tá? A partir do 31 de dezembro passará a vigorar a regra 86 anos para as mulheres e 96 anos para os homens, conforme previsto pela lei sancionada em 2015, o que vai tornar ainda mais difícil o acesso ao benefício integral. Tem outras, aposentadoria antes do tempo, por contribuição. Dê uma olhada no osul.com.br, baixa o aplicativo na sua plataforma, não custa absolutamente nada. E você certamente vai esclarecer as suas dúvidas sobre este assunto. Fale, doutor. Dona Magda, um assunto que é municipal, é nosso aqui, que é um constante problema, né, com o prefeito, é a questão dos taxistas. Havia sido suprimido a bandeira 2. Os permissionários autônomos... A partir agora do dia 20. Os permissionários autônomos haviam entrado com um pedido de liminar que não foi concedido naquela oportunidade. Sim. E agora, ontem, entrou o sindicato dos taxistas e esses conseguiram uma liminar. Agora está vigorando, então, a liminar. Qual é o fundamento da liminar? Eles dizem que a não existência da bandeira 2 vai provocar um desarranjo dentro da classe, porque ninguém quererá trabalhar à noite. Então, trará uma concorrência enorme nos horários onde já está difícil pelo número de permissionários, e à noite ninguém quer trabalhar porque trabalham ali porque ganham mais, porque sabem dos riscos, porque se afastam da família, porque não tem um sono regular. Então, ao perder isso, terminará o atrativo, que é a remuneração da bandeira 2, e eles, então, iriam para o turno do dia, que já está superlotado. Esse é o fundamento do pedido da liminar, que foi conseguido. Até eu chegar no programa, não havia sido cassada essa liminar. Então mas o problema aí é que isso tinha sido, é claro que tem opiniões para os dois lados, mas isso tinha sido considerado por muitos como um avanço, tendo em vista que, a partir da eliminação da bandeira 2, se tornaria competitiva aos outros aplicativos. Claro. Então, assim, tem que olhar para frente. Não adianta só ficar olhando a sua caixinha, porque as mudanças estão aí acontecendo. Olha o Airbnb. Quantos hotéis estão aí com ocupação baixíssima, tendo em vista a possibilidade que hoje tem das pessoas locarem as suas residências, os seus apartamentos, por preços mais acessíveis do que o hotel e, às vezes, com mais facilidades, né? Então, acho que os táxis têm que pesar bem isso, porque... Bom, eu vou te dizer, mas Airbnb, eu vou te contar uma coisa, eu vou precisar ir para o colégio para pegar essa cultura. Eu jamais vou para casa de gente que eu não conheço e jamais vou botar dentro da minha casa. Magda, é república. Desculpa, eu sei que eu sou ignorante, mas eu também sei que eu sou ignorante, eu sei que eu sou pré-histórica, mas também não é a minha praia. Eu sou fã do Airbnb, principalmente naqueles períodos que tu, sim, vai lá, fica um dia ou 2, eu acho que as facilidades do hotel não se equivalem. Mas se tu vai lá ficar uma semana ou mais tempo, eu acho que... Aí tu loca uma coisa e fica sozinha. Mas, querida, imagina, o cara vai viajar com a namorada. Tu pode alugar um apartamento só pra ti. Acabei de dizer. O cara vai viajar com a namorada. A namorada coloca um espartilho, né? Um sapato alto para namorar com, para dormir com você, uma máscara, mas é pra perfume. Dormir, não vai pra dormir. Isso, e ela diz assim, querida, eu vou na cozinha buscar alguma coisa. E passa pelo dono da casa. Existe a operação. Eu acho bárbaro que as pessoas que têm essa cabeça aberta. James Bond não vai pro rolo desse. O que surgiu, na verdade? Tinha um grande evento, um grande seminário, se não me falha a memória, nos Estados Unidos, e todos os hotéis estavam lotados. Aí tiveram 2 jovens que tiveram a ideia, vamos locar cama com café da manhã, é bed and breakfast. Então, a partir dali, eles viram que isso aí era fantástico.
E se a gente for pensar nos tempos de antigamente, eram as pensões. Sim, claro. Que se alugavam. É que as pessoas não são mais como antigamente. É verdade. Esse é o meu temor. Esse é o meu temor. Isso aí, num lado, vira... Mas só uma coisa, isso não é um projeto. Constrangimento. Isso não é um projeto, isso vira está... sofazão. Isso está institucionalizado. Claro, Os jovens hoje viajam pelo mundo inteiro só nesse sistema. Tem pessoas que adquirem imóveis só para fazer as locações via Airbnb. Exatamente. Eu tenho uma amiga que tem isso. Mas nós não temos essa Porque cultura as aqui. coisas vão mudando com o tempo. Não, a gente vai ficando velho. Eu fico chato. A minha juventude é aquela coisa de acampar. Não, acampar nunca gostei. Acampar também não. Isso sempre foi fria. Isso sempre foi fria. Eu adoro. Você quer brigar comigo, me convida pra acampar. Ó, eu sou parceira. Eu sou parceira do planeta. Eu tenho uma amiga que ela teve dificuldade para alugar o apartamento dela, então ela aluga pelo Airbnb e ela ganha mais do que o valor que ela ganharia mensal. Eu acho lindo isso, acho bárbaro as pessoas que ficam nos hostel, não sei o que. Só deve Eu não vou perguntar sair da minha cama, da minha casa, nem com... Como é que é o nome daquele homem que é maravilhoso, casado com aquela mulher maravilhosa? Calma. O George Clooney. Calma. O George Clooney disse assim, vamos pra uma... Não. Tô fora. Tô fora dessa operação. Não acampo com o George Clooney, não vou pra Isso é casa tudo de desdobra, dona Magda. É tudo desdobra. eu não Mas eu tenho um telespectador que está querendo tirar uma dúvida jurídica. Que medo. É o Aldo Machado, aqui de Porto Alegre. Ele diz: gostaria de fazer uma pergunta. Eu tenho um apartamento que está alugado e o apartamento está com muitas goteiras. O inquilino me colocou na justiça. Minha dúvida é: a imobiliária que administra o condomínio não deveria se responsabilizar por isso? Ele aluga um apartamento? Ele aluga o apartamento está com problema e ele quer saber de quem é que tem que consertar. Agora os guris é que sabem. O negócio não é que eu tava chocado quando a Magda falou que não aceitava acampar com o George Clooney. Quero avisar a Evangeline. Tu quer ir? Eu vou, tá? Evangeline, liga pra mim que eu vou acampar. Não é essa. No mato. Paquera eu Cheio de acampo no mato. E atenção, vamos respeitar o telespectador. Vamos respeitar o telespectador que pediu uma informação. Locatário de um apartamento, existe um vazamento dentro do apartamento, se bem que ele não se tipo de vazamento, ele quer saber de quem é a responsabilidade. Vamos lá. Em regra é do proprietário. Em regra é do proprietário. Mas por isso é importante saber qual o tipo do vazamento. É isso que eu tô Porque se a origem do vazamento for em área comum, é de responsabilidade do condomínio. Porque se goteira, aonde? Se é no banheiro, pode ser do banheiro de cima. Se não é, pode ser um cano. Então é muito relativo. E tem coisas que são de responsabilidade do locatário, né? E outras coisas que são de responsabilidade do dono, realmente. Benfeitorias necessárias e essas manutenções, em regra, são do proprietário. Mas, muitas vezes, é possível fazer um acordo com ele que o inquilino pague e depois desconte nas locações. Só em esclarecimento a ele que cita a imobiliária é um mero procurador, ele nunca é parte, ele não é nem o ativo, nem o passivo, em nenhuma relação. A imobiliária não faz nada. No máximo, ela media o contato de um com o outro, né? Porque normalmente eles não dão... Ela não faz parte do contrato, ela nem consta. Fala, Marli Barcelos. Eu estou aqui muito atento a um livro de Allan Kardec, que eu recebi de presente, chamado O Céu e o Inferno. Allan Kardec. O céu e o inferno é o que nós vivemos todos os dias. Esse livro foi editado em 1944, né? Céu e Inferno. Claro que a pessoa precisa gostar de espiritismo, kardecismo, para entender o que está escrito aqui. Mas eu me comovi muito porque quem me mandou foi o senhor Júlio Sérgio Moura Silveira. E ele disse o seguinte, ficou muito preocupado quando falei do meu problema de visão. E ele está me dando um endereço no Rio de Janeiro, um templo espírita para mim, quando for ao Rio de Janeiro, dar um pulo lá e receber uma mensagem, alguma coisa parecida. Você sabe que isso me emociona, porque você vê a preocupação das pessoas, me mandou pedindo desculpas. Isso é carinho. Aí as pessoas, é uma coisa... E principalmente os espíritas, né, Mário? E eu eu não li todo o livro agora, porque são 400 ou 500 páginas, mas já dei uma boa olhada nesse livro, que isso me deixa profundamente comovido, essas pessoas, especialmente quem tem esse privilégio de acreditar.
Porque senão é qualquer pessoa que acredita. Não é qualquer pessoa. Eu acredito, nasci sobre essa... Então, parabéns, Chico. E por que esses sorrisos todos, então, quando o seu Marley falou que estava... Por que não? Se agora vai fazer média dizendo que acredita. Quando o seu Marley falou no livro ali, a ala da direita, lá caiu um sorriso só. Eu me revolto com isso, dona Magda. Querido, deixa eu só te explicar uma coisa. A cozinha aqui... Não deixa nem as pessoas falarem. Isso é da falta de educação deles, entendeu? A pessoa começa a falar e já fica... aqueles bagaceiros que atiram bolinha, copo de plástico vazio. A blusa com batom, parabéns. Não, eu não. O Rodrigo Paim, meu maquiador, é que fez isso. Eu vou falar dos aniversariantes, aproveitar que eu tô com a palavra, né? Parou vocês dois aí. Bom, a primeira aniversariante, a dona Elza Gomes, foi uma grande atriz brasileira, trabalhou até os seus 80 e tantos anos, 90 anos de idade. Vinícius de Moraes, Vitorino, seria hoje o aniversário de Vinícius de Moraes, o grande Vinícius, poetinha, tinha 66 para 67. Sempre com um copinho de uísque na mão, não interessava a marca, mas eu tinha um copinho de uísque na mão. Como é que vai? Tudo bem. Ele e o Tom Jobim fundaram o Partido Comunista de Ipanema. E a rua Vinícius de Moraes se chamava Rua Montenegro. Rua Montenegro, né? Foi lá que pela primeira vez eu conheci o grande Antônio Carlos Jobim. Bom, Dias Gomes, grande teatrólogo, o homem que fez o Pagador de Promessas também, o Rock Santeiro. Eu adoro. Festival Rock Santeiro é muito legal. Festival de Cannes, foi o primeiro único ganhador do Festival de Cannes, se não me falha a memória. O grande humorista português Raul Solnado, se vivo fosse, estaria de aniversário hoje. E ela, Glória Menezes, que participou do Pagador de Promessas, completando, dona Magda, 84 anos no dia de hoje, a dona Glória Menezes, a pelotense Glória Menezes. George McRae, cantor americano, Peter Tosh, que é um cantor da Jamaica, também de aniversário. A Gloria Jones, cantora americana, maravilhosa, esta canta demais. O Dario Pereira, treinador de futebol, ex-jogador uruguaio. Evander Holyfield, também de aniversário no dia de hoje. A atriz Helena Fernandes, de aniversário. E a Patrícia Poeta, né? A gaúcha que apresentou o Jornal Nacional e que hoje apresenta o programa na Globo, do sábado pela manhã, completando 42 anos de idade. Essa moça é muito bonita, ela essa é moça. Linda, talentosa também. E ela fez uma dieta, emagreceu. Eu acho que demais. Emagreceu demais também, mas ficou mais linda ainda. E um sorriso ela é verdade, é tipo verdade. O sorriso da dona Alice um filho dela também é muito bonito, o filho dela. O filho dela é um menino muito bonito. São esses os aniversários. Muito bem, senhor Mário, muito obrigado. O senhor é muito gentil. Eu me espelho muito no senhor Ruxa, viu? Exatamente. Ele é uma pessoa o exemplo dele. Estou dedicando os últimos anos da minha vida a lhe proteger, seu Mário. De alguns grupos ofensores. Grupos ofensores e opressores. Fale, Alice. Magda, lembra que tu perguntou por que a telespectadora se irritava? Ela respondeu aqui. Ela disse: o que me irrita, querida Magda, é quando fazem aquela farra toda. Falam todos juntos e não consigo ouvir o que cada um fala. Mas adoro mesmo assim. Bem-vindo ao clube, então, vê se a senhora me ajuda, né? Faz o pensamento positivo, que às vezes eu sozinha não consigo fazer eles calarem a boca, tem que mandar. Eu só gostaria de dar um abraço a 2 municípios de aniversário hoje. O município de Voti, que é aqui do lado, e o município de Juí também, aquela terra maravilhosa que é Juí, né? Que cidade maravilhosa, cidade com 40 mil habitantes, mas de um grande progresso. Lembrando de Juí, mandar um abraço pro João lá, que... Ô, João, ainda tem 2 litros. Ai, o da cerveja, que inferno, todos os dias essa coisa. Tem 2 litros aí, que a gente não consegue ter nada. Acho que 10 litros por semana tá ficando pouco, João. E temos mais uns Por isso que a barriga aqui. cresce. Da Sandra, que diz assim: não consigo mais viver sem vocês e essa alegria toda. E temos o recado da Dilu, que diz: sempre fui apaixonada, mas hoje não resisti em me declarar. O Vitorino tá lindo de gravata. Adoro todos vocês. Como tem gente de mau gosto? Como tem gente de mau gosto? Olha, não dá, senhora. A senhora Se Center fosse Erótica. Jennifer, tava apaixonada por mim. Center Erótica, ali no Mãe de Deus Center da Carlos Gomes. Bota um óculos, tem que Eles fazem declaração de amor pro tio Fester aqui, da família Adams. Faz declaração de amor lá pra Você tá mais torto do que... pra múmia, não sei o quê. Direito. E faz o Franjinha, faz declaração de amor pro Franjinha. E a senhora não manda nada disso. Agora, quando faz pra mim,
Essa crítica, essa porque coisa. o nome dela é de Lu. Então, mas quem é o nome de Lu? Chicão, tu não viu o início da origem. A senhora tem bom gosto, a senhora é uma pessoa sensível e a senhora realmente, dos habitantes do sexo masculino aqui, que são 3, a senhora realmente escolheu não são 4. o mais simpático. Conta bem. Olha só. Quem é que não é? Eu sou testemunha no processo. Isso é muito grave que acabou de fazer o Dataveni. Ele tem que ver quem é que o Dataveni. O Dataveni ali fez uma coisa Vamos muito... tomar aquele carrão dele, Chicão. Eu não posso falar. Aviso de utilidade pública. Vamos lá. Não deu pra parada. Vamos mudar, aviso de utilidade pública, vamos mudar aqui o rumo dessa prosa, como diríamos. Então, estão abertas as inscrições para reingressos que já tiverem diploma e tiverem interessados em voltar a estudar. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul está disponibilizando 362 vagas, tanto no campus de Tramandaí quanto no campus de Porto Alegre. E para que cursos? Publicidade e propaganda, veterinária, ciências sociais, história e matemática. Precisa só ter diploma válido ou provável que estiver se formando em 2018. E eles podem fazer algum tipo de processo seletivo, dependendo do curso, por prova, entrevista ou análise de currículo. Então, assim, para quem tem um tempinho sobrando e quiser voltar a estudar ou quiser fazer alguma complementação, tá aí uma bela oportunidade para voltar para a Federal, que é uma excelente universidade. Eu vou complementar o que você está falando. Eu tirei História, eu fiz uma brincadeira que é a faculdade mais fácil de entrar, eu tirei para ter o gadget cultural. Que a história é a mãe de toda a ciência, dizia Aristóteles. O Mário pode dizer. Então, eu, como me formei em história, eu posso entrar na frente do presidente qualquer pessoa do mundo, do senador, qualquer pessoa do mundo. Porque o engenheiro já não pode, ele só fica naquela vibe. O médico também, o advogado também, sabe? E o professor de história não, ele é muito abrangente. Em verdade, seja dito, o Chicão é bom em história. Muito bom. Eu tirei geografia 2 anos. O senhor falou em tom de deboche com o meu amigo Chicão. Porque ele vai dar carona no bote que... Depois eu descer lá no restaurante, você também tirar uma pedra. Você engole isso, né? Tem muito fair play, só de bem com a vida. Necessidade de uma carona. A minha vida é todo dia um Réveillon, sabe disso? É verdade, é verdade. Inscrições até dia 26 deste mês, só para lembrar. Muito bem. Cursos importantes, a gente acabou Não repercutindo, mas tu verdade. citaste cursos Não, importantes, sem né? dúvida, Que sem legal. dúvida. Ai, ai. Muitos elogios pro Vitorino hoje, adoraram o look dele. A Carla disse, adorei o visual do Vitorino, está muito elegante. Não, essa semana ele se puxou. Olha aqui, vocês então deixa eu te viram? dizer, o Mário Lima, sabe o Mário? O Mário? Esse Mário, esse é o teu amigo. Mário. Esse é o teu Mário. É o Esse teu é Mário. aquele. Sabe o que o teu Mário mandou te É dizer? aquele, Presta atenção. Muito me surpreende um grande operador do direito, como o doutor Gustavo Vitorino, defender a pena de morte. Ou seja, o Estado vai se igualar aos criminosos que também ceifam vidas. Parabéns pelo programa, Que Mário. desdobre nada desse cara. Que papinho, hein? Assim, ó, eu nunca escondi que eu defendo sim a pena de morte para crimes violentos, reincidência em crimes violentos, eu defendo sim. Eu acho que nós temos que preservar o cidadão. Existe um nível de maldade humana que é irrecuperável, e não sou eu que digo, são os psiquiatras forenses que dizem. Um nível de maldade humana que ele é insuperável. O sujeito pode ficar 20 anos na cadeia, ele vai sair para fazer a mesma coisa. Então, assim, essas pessoas não podem ter convívio social. Porque sempre que um juiz assina para que um sujeito saia da cadeia, ele está assassinando um cidadão de bem. Um chefe de família, uma mãe, uma criança. Então, desculpe discordar de você, mas eu sou defensor, sim, da pena de morte. Dentro de regras rígidas, mas sou defensor. Senhor Vitorino, posso lhe fazer uma pergunta? Deve. Se o doutor Freud fizesse uma análise da sua psique, o que ele diria? Que nada, ele ia me convidar para beber em 10 minutos, nós íamos tomar uma cerveja no Que bar. barbaridade. O Freud era pé de cana, era um alemãozão daqueles Muito bons de bem, bola. então durmam com o pé de cana do Freud. Nós vamos chegando ao final de mais um Atualidades Pampa, desejando a todos um bom final de semana, bons sonhos, divirtam-se. E não esqueçam, estejam vivos segunda-feira, porque a gente volta aqui para fazer mais um Atualidades Pampa, especialmente para você. Até lá, bom final de semana.